Glória a Deus. Declare: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Livro Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 24. Nós estaremos lendo a partir do verso 13. Acontecimentos depois da Páscoa, depois do sacrifício. Alguns eventos que marcou o período entre a Páscoa e o Pentecoste. Quem vai vir aqui na festa do Pentecoste? Ó, queridos, é uma das festas mais lindas que nós fazemos para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo. Essa Páscoa foi tremenda, foi gloriosa, sim ou não? Imagine o que vai ser no Pentecoste. É coisa linda, amados. Se vem com o coração aberto, vem porque Deus vai derramar poderosamente em nosso meio. Aleluia. Você achou? Eu vou ler aqui junto com vocês. A minha tradução ali é Mundo Cristão, para não ter uma diferença. Vamos aqui na Corrigida Fiel. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros, cujo nome era... E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Amém, amém. Se assenta e dá uma linda salva de palma à palavra do Senhor. Aleluia. Isso, glorifica mesmo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Essa mensagem foi a primeira mensagem que eu preguei como pastor na IECP Campanaro em 2009, março de 2009, se não me engano, dia 11 de março de 2009, fomos enviados para Diadema pela nossa liderança da casa, e lá ficamos 5 anos, e essa foi a primeira mensagem que o Espírito do Senhor, ministrou através, do nosso primeiro encontro com o povo. E eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus se revelou e se manifestou, não vai ser diferente nesta noite. A glória de Deus vai se manifestar no nome do Senhor Jesus. Queridos, se um tema para essa mensagem: acendendo a chama nos corações. Acendendo a chama nos corações. Aleluia. Talvez você entrou aqui meio apagadinho. Olha para o teu irmão, vê se ele está apagadinho. Se ele estiver apagadinho, fala para ele: se prepara, o Espírito de Deus vai te pegar nesta noite. Aleluia, aleluia. Querido, louvado seja o Senhor. Nós estamos falando de um momento, querido, em que esses 2 discípulos, eles haviam recebido um relato das mulheres, das mulheres que foram ali e viram o anjo do Senhor, e entraram ali no jazido do Senhor, e estava vazio, e teve um encontro com o Senhor. E essas mulheres foram orientadas que contassem aos seus irmãos, porque era algo que estava determinado, escrito, para que se cumprisse, se cumpriu. Pois tudo que tiver escrito, amado, na palavra de Deus, se cumprirá. Céus e terra têm se passado, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. As suas promessas, elas são eternas. E a aliança são para aqueles que ousam, em fé, entregar a sua vida e ter uma jornada, uma caminhada, queimando o coração na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Querido, essas mulheres trouxeram o relato. Mas o que levou esses homens a retroceder? O que fez com que eles regressassem, querido, num caminho que eles estavam indo tão bem, tão envolvidos, tão aplicados os seus corações, e de repente eles voltam e começa a ter uma regressão, começa a voltar pelo caminho
que não estava no centro da vontade de Deus, para eles e para os discípulos do Senhor. Existem discípulos nessa casa? Porque o Senhor diz: portanto, ide e fazei de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão da igreja, amado, é fazer discípulo. E você que entrou nesta casa, você está sendo chamado, convocado, está sendo alistado para ser um discípulo do Senhor Jesus. Aleluia! Somos chamados a sermos discípulos. Aplaude ao Senhor, querido. Isso. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Talvez você fala, talvez lá no time de futebol você era o último escolhido. No time de basquete eu sempre era o último a ser escolhido. Não sei porquê. No time de voleibol também eu era o último a ser escolhido. E às vezes a gente olhava assim, aí o pessoal escolhendo, não, você falava um, chamava o outro, e você ia ficando, eu ia ficando para trás. Mas não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Aleluia! Talvez você pensa, querido, amado, que você não tem um sentido, mas eu quero dizer que há um sentido. O sentido está, querido, de você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, o que levou esses discípulos a retroceder? Eles retrocederam. Talvez você entrou nesta noite numa condição de ter retrocedido, talvez no ministério, talvez no casamento, talvez no seu trabalho, talvez no seu negócio, mas eu quero dizer que o teu coração vai pegar fogo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque quando tem fogo, a paixão, quando há a paixão, a dedicação, a entrega, se envolvemos com todo o nosso ser. Sim ou não? Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. E esses discípulos, eles retrocederam, mas a caminho, querido, o que levou eles a retornar? O que fez esses homens a retornar da onde eles nunca deveriam ter saído? Aleluia, Jesus. Aleluia. E no encontro com Deus, querido, é glória, 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 glória a Deus, é fogo, é uma bênção, sim ou não? Quem concorda? A sua vida, querido, ela foi transformada pelo encontro com Deus, o teu encontro com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lembra do primeiro dia? O dia que você ouviu a palavra, e a palavra caiu no teu coração, e ela queimava em teu coração. A palavra de Deus, ela queima em nossos corações. A palavra de Deus, querido, ela acende a chama em nossos corações. Aleluia. A palavra. Santo é o Senhor. E estes homens, amados, eles seguiram um caminho da frustração. Existe o caminho da frustração. Quem aqui nunca teve um momento na sua vida de uma frustração? Talvez no casamento, talvez aí com seu sócio, talvez, querido, com alguém da sua família, com o filho, ou com o pai, ou com o ex-marido, ou uma ex-mulher, algo que gerou uma grande frustração. E muitas vezes acontece isso também,
querido, na nossa caminhada com Deus. Pessoas que a gente põe uma expectativa, uma fé, e de repente nos frustramos com essa pessoa. Nos frustramos com alguma liderança. Mas eu quero dizer, esta casa tem um que é perfeito. Tem um que é perfeito. Tem o Senhor desta igreja, Ele é perfeito. Ele é o que sustenta, é o que guarda e o que livra. Aleluia. Aleluia. Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Os seus olhos nesta casa, nesta família a qual eu e você pertencemos, sim ou não? O perfeito, o nosso modelo perfeito é Jesus Cristo. E o meu e os teus olhos têm que estar fitados, fixos em Jesus, somente em Jesus. E isso também não abre um parênteses para que nós não viemos dar o testemunho. O testemunho de um servo, uma serva de Deus é fundamental. E é uma característica que vai levar muitos para a presença do Senhor nosso Deus. A ordenança de Jesus, querido, é permanecer em Jerusalém. Que até do alto sejais revestido de poder. E sereis as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins das terras. Somos chamados para sermos testemunha. O teu testemunho, querido, tem que apontar para Deus. O teu testemunho tem que falar de Deus. O teu testemunho tem que glorificar a Deus. Aleluia. A frustração, amado, muitas vezes nós passamos por esse caminho da frustração. Esses dois homens, eles aprenderam algo muito importante. Talvez na casa de paz, eram os dois que iam fazer a casa de paz. Lá em Lucas 10, os 70, Cleopas e o parceiro dele. Talvez eles eram os semeadores de paz. Quem está entendendo? Tem semeador de paz aqui? Tem semeador de paz? Aleluia! Glória a Deus! Ali o seu Antônio, ali ó. Faz assim, Antônio. Toda segunda-feira eu estou lá, ó. Semeando, é filho da paz. Nós oramos, querido. Nós oramos para que Deus nos conduzisse até as casas de paz. Nós pedimos ao Senhor que nos mostrasse, que nos guiasse. Amado, ali é uma das casas que o Espírito de Deus conduziu a igreja do Senhor. E Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! O caminho da frustração. Amado, esses homens, olha só o verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros, 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, discutiam. E o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Querido, no caminho da frustração, querido, esse sentimento, essa emoção, querido, cega o homem e a mulher. O
caminho da frustração leva o cidadão, querido, a cidadã, a um caminho, querido, de cegueira, não conseguindo enxergar mais nada. Talvez você esteja assim, nesse caminho da frustração, do desânimo, não está conseguindo enxergar mais nada. Mas eu quero dizer, querido, que Jesus te trouxe a este lugar. O Senhor te trouxe a esta casa. Aleluia. Querido, isso é tão notório. As emoções, elas são natural do homem. Mas a emoção da raiva, do ódio, cega o homem, cega a mulher. Sim ou não? Cega o homem, cega a mulher. Vou te dar um exemplo. Saulo ao caminho de Damasco. Ele estava, querido, com ódio, com raiva. Ele porque queria acabar com a seita do caminho, acabar com, querido, o cristianismo, amado. E dentro dessa condição, ele já estava fazendo coisas terríveis. A raiva e o ódio é um caminho, querido, que te leva a sofrer e se tornar escravo da situação. Quem está entendendo? Outro sentimento, outra emoção que cega o homem é a ganância. A ganância em ter, a ganância de sempre ser bem sucedido em tudo, mesmo que tenha que passar por cima de todo mundo e por cima da vontade de Deus. A ganância cega. Vou te dar um exemplo. Balaão, caminho, querido, com a sua jumenta. Ele, querido, estava se prostituindo, se vendendo. Querido, ele estava sendo ele estava sendo sondado para receber um valor indevido para amaldiçoar Israel. Quem está entendendo? Isso é terrível. Quando a ganância vem ao coração do homem, isso traz cegueira, amado. Eu creio, amado, eu creio no caminho de Deus, um caminho que tem seus espinhos, tem, querido, a sua cruz, mas nós temos a prosperidade do Senhor nosso Deus também. Porque mesmo que a gente esteja no momento sofrendo, a nossa alma fica em paz, porque sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer de Deus. Aleluia! Ao amanhecer do Senhor. Louvado seja o Senhor. E Balaão, querido, teve que ser exortado por uma mula, por uma jumenta. Abriu a sua boca e falou para ele: você não está vendo ali, homem? Há o anjo do Senhor aí na frente. Presta atenção, esse caminho é um caminho de morte. Há caminhos para o homem que parece vida, mas o seu final é morte. Sempre querendo ter vantagem, sempre querendo passar por cima, sempre dando um jeitinho. Mas o Senhor, querido, assim como teve misericórdia de Balaão, abrindo os seus olhos, querido, assim também, amado, o Senhor nesta noite, querido, Ele vai abrir os nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa perigosa é a incredulidade. A incredulidade, ela cega o homem. Ela não só cega, como deixa surda a pessoa. A incredulidade, querido, vai colocar em xeque-mate a palavra do Senhor. Será que é isso mesmo? Ah, não sei, não é bem assim. Querido, esse é o caminho da incredulidade.
E esse caminho, querido, da incredulidade, é um caminho que te conduz à frustração, a viver, querido, longe da presença e do centro da vontade do Senhor. Quem está entendendo? Tomé viveu isso, mas ele perseverou, assim como nós estamos perseverando na casa do Senhor, na presença de Deus, e nós veremos a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Do verso 18, olha só, querido, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Esses discípulos colocaram o seu coração naquilo que eles queriam que Jesus fizesse, que fizesse o que eles queriam, o que eles sonhavam, o que estava na expectativa dele. E os acontecimentos saíram fora da linha daquilo que eles haviam planejado. E é algo difícil quando acontece, amados. Quando nós fazemos planos, e nossos planos não estão alinhados com o Senhor, começa a acontecer coisas na nossa vida, que vem a tristeza, vem a angústia, vem, querido, desânimo, vem, querido, sabe, a apatia, a indiferença, a falta de fé. Quem está entendendo? É difícil. Você cria uma expectativa. Você criou, amado querido, um mundo imaginário. Mas eu quero dizer que os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O teu caminho não é o caminho do Senhor. Querido, os pensamentos de Deus é mais elevados. As palavras do Senhor, querido, é mais elevada. O que Deus tem para você, querido, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não subiu ao teu coração o que o Senhor tem preparado. Quem de nós não pegamos o caminho de Emaús? 2017, 18, eu estava andando por esse caminho de Emaús. Mas Jesus, Ele sempre vai atrás da gente. Sempre o Senhor vai atrás. Se você é discípulo, o teu caminho não é Emaús, é Jerusalém. Se você é discípula, o teu caminho não é Emaús, o teu caminho, querido, é Jerusalém, é o lugar de paz, é a casa de paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. No verso 17, o Senhor se aproxima dessa dupla de semeadores de paz. Meu Deus do céu, Jesus eterno, era uma dupla semeador de paz. Não é gostoso? Quem está fazendo aqui a campanha, dá um glória a Deus. Aleluia. É gostoso entrarmos na casa, as pessoas na expectativa de ouvir a palavra. Querido, louvado seja Deus. Segunda-feira agora o São Antônio falou, estava com muita dor nas costas. Me permite, São Antônio.
e ele precisava fazer os afazeres da casa, e ele ali orou ali, falou com Deus, amado, querido, pôs a fé em ação. Daqui a pouco estava lavando roupa, estendendo roupa, limpou a casa e nos recebeu na sua casa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi uma das melhores reuniões. A irmã Vera não está aqui, o Sidney. Para mim foi uma das melhores reuniões, foi segunda-feira, seu Antônio. Foi uma das melhores. Amado, louvado seja Deus, querido. Aleluia. Caminho da restauração. Deus tem restauração. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai pôr fogo nesse coração. A chama, querido, vai arder em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 25 diz assim: o Senhor Jesus repreendendo: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Queridos, a frustração desses homens, na expectativa que eles tinham, amado, de o Senhor ser o remidor, redimir Israel. O que é redimir? Resgatar, amém. Redimir é liberar através do pagamento de resgate, é liberar, tornar-se livre pelo pagamento de um resgate. Redimir, livrar de qualquer tipo de maldade, interno e externo. Israel estava sendo oprimida pelo Império Romano. O Império Romano estava oprimindo, querido, com violência, com impostos, restringindo o povo. E eles aguardavam a expectativa dele, que viesse o Messias e os livrasse do Império Romano. Esse era o entendimento deles, era a compreensão deles. Mas o Senhor veio nos libertar, amados. Sim, Ele veio, mas veio nos libertar do pecado, aleluia. O Senhor veio nos libertar do pecado, nos libertar, querido, para que nós sejamos livres. Através da remissão de Cristo, amado, da redenção de Cristo, nós não temos condenação. Apóstolo Paulo declara: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba, querido, o perdão e o amor de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele resgatou, Ele nos redimiu, amado. Esse sentimento de culpa, amado, não é seu, querido. Entrega nos pés da cruz, pois Ele levou, querido, sobre si, querido. Nós fomos, querido, resgatado, redimido. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Aleluia. Esses discípulos, queridos, neste momento da vida deles, nesse momento, Jesus começou a restaurar. Sabe, querido, essa pessoa que chegou do teu lado, você pensa que é teu irmão, mas não é teu irmão, é o próprio Cristo, o Espírito de Deus se movendo através da vida dele. Esses homens, que eles estavam cegos, louvado seja o Senhor, aleluia. No verso 30,
Vamos no 26, perdão. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Jesus. Senhor, fica conosco. Senhor, fica comigo, Senhor. Fica na minha casa, Senhor. Senhor, fica com os meus filhos, Senhor. Aleluia. Os discípulos, querido, no processo da restauração, é necessário ter uma posição. Você pode ser indiferente a esta mensagem, mas você pode também fazer, querido, com que esta mensagem faça a diferença na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não tem como ser restaurado sem passar tempo na presença de Jesus. Não tem como ser restaurado deixando a congregação, a igreja, a família. Não tem como, amado. A prática de deixar a igreja, o escritor do livro de Hebreus exorta aqueles que estavam deixando a igreja. A igreja é o corpo, e o corpo, querido, é alimentado pela cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus. Louvado seja Deus, querido. Amado, querido, existe o caminho. Existe o quê? Existe o quê? O caminho. Quem é esse caminho? E nesse caminho você encontra o quê? E o que mais? Meu Deus, no caminho de Jesus encontra a vida, encontra a verdade e a vida. Querido, é isso que o Espírito Santo está trazendo para você, verdade e vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor está trazendo a vida, aleluia. Deus é bom, amado. O Senhor verdadeiramente é bom. Pastor, você não sabe os meus problemas, você também não sabe os meus, mas eu falo com boca cheia e com o coração se regozijando. O Senhor é bom, Deus é bom, o nosso Pai é bom, aleluia. Essa prova não vai te destruir, ela não vai acabar com você, ela vai te fortalecer e te promover. Acho que você não escutou. Essa prova vai te fortalecer e te promover. Você vai ficar fortinho. Olha como eu estou fortinho. É culpa dela. Aleluia, amados. Queridos, eu sei que na nossa vida nós temos muitos desafios, muitas situações, mas a palavra, ela declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Chamado segundo o seu propósito. Todas as coisas, situações de adversidade, de lutas, batalhas, querido, de desespero, de você não ver mais o chão, de você não ver mais saída,
aleluia. Mas nisso tudo, querido, sempre o Senhor tem um caminho para eu e você passarmos. Existe um caminho acima da tormenta. Existe o caminho acima da depressão. Existe o caminho acima da desilusão. Existe o caminho. Irmã Tatiana, e esse caminho não tem parada e não tem retorno. Esse caminho, o caminho não tem parada e não tem retorno. Quem está entendendo? Hoje você vai sair aqui pegando fogo. Aleluia. Pegando fogo no teu coração. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estamos no caminho em direção ao Pai. Aleluia. Aleluia. O caminho da salvação nós já entramos. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amado. Querido, no caminho da restauração, Jesus está disposto a entrar, a estar com você, amado. Chama Jesus na tua casa, chama o Senhor no teu trabalho. Hoje eu trabalhei, foi um dia muito ativo. Desde as 6:30 da manhã que eu cheguei, até 5:10, 17:10 que eu saí, muito ativo. Mas eu queria sair satisfeito, porque, amado, tudo que eu coloquei a mão ali para fazer, né, aconteceu. Assim como Jesus, querido, se alegrou para ver, querido, o fruto do seu penoso trabalho, nós também teremos alegria, querido, em nosso caminhar com Deus. Caminho da restauração. Mas existe, querido, o caminho do centro da vontade de Deus. Fala para o teu irmão: Deus tem uma vontade sobre a tua vida. Olha, querido, verso 32. Perguntou-lhes uns ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Eles caminharam 11 quilômetros. Nessa caminhada, querido, eles ouviu a palavra. Ouviu lá, querido, o livro de Moisés, que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ouviu os profetas. Jesus falando que era necessário ter, querido, sacrifício. Ter o sacrifício, ter a morte, mas também teria a ressurreição. A ressurreição, ela é uma realidade para os que andam na fé, na presença de Deus. O caminho do centro da vontade do Eterno, querido, é você voltar, querido, ao primeiro amor. Voltar, querido, estar junto com os discípulos na casa do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Qual que é o caminho que você tem andado? Se coloque em pé, igreja. Qual o caminho que você tem seguido? A nossa liderança, nossos pais, apóstolo Marcelo, apóstola Vilma, recebeu uma direção do Senhor,
queridos, para que toda a igreja participasse do projeto. E quem está participando, o coração está queimando. Mas Deus, querido, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor vai ao encontro. De discípulos, o Senhor, Ele vai ao encontro. Qual o caminho que você está andando? Você fala que não tem, você não sabe, você não tem capacidade. Mas aquele que te chamou, Ele te capacita. Aquele que te chamou, Ele dá dons. Aquele que chamou estará com você presente. Eu não sei qual vai ser a sua decisão que você vai ter. Esses homens, eles ouviram Jesus. Eles ouviram. Não só ouviram, como voltou a ter comunhão com o Senhor Jesus. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Voltar à comunhão. Querido, sentar à mesa no partir do pão. No partir do pão, aleluia. Querido, é muito importante. Ei, discípulo, discípula de Jesus. É importantíssimo você estar à mesa e participar do repartir do pão do corpo de Cristo. Nós estamos saindo a maior festa, a maior festa para mim, no meu entendimento, para mim, na minha compreensão, é a Páscoa. Porque a Páscoa, ela teve início lá no Egito, apontando um caminho, uma direção. Apontando um caminho e uma direção. E chegou o dia do cumprimento ali, naquele cenáculo, 12 discípulos, e o Senhor Jesus, Ele pegou o pão, Ele partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. A Páscoa, ela aponta para algo eterno, futuro. Jesus é o futuro, é a eternidade, é o Pai da eternidade. Jesus, Ele celebrou a Páscoa, mas Ele ampliou. Quando pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Nós estamos aqui, seja lá, querido, lá na época do Egito, ou seja aqui, querido, o centro de todas as coisas é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Tudo converge em Cristo. Seja Páscoa, seja ceia, o Senhor Jesus é o centro, e é Ele que vai mudar a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, oh aleluia. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui no altar, querido. Sai do teu lugar e põe as mãos no altar. Aleluia. O Senhor, querido, vai queimar o teu coração. Vai ser aceso, querido.